Educar uma criança é, antes de tudo, um exercício de autoconhecimento. Cada gesto, tom de voz ou reação que um adulto tem diante de uma criança carrega traços de sua própria história, como das referências afetivas, das experiências e muitas vezes dos traumas que ficaram. Essa relação entre o que o adulto viveu e o que transmite no ato de educar tem sido cada vez mais observada por pesquisadores da saúde mental e da educação que apontam: compreender e cuidar de si é um passo essencial para oferecer uma educação emocionalmente saudável. A educadora parental Natália Sanches é mãe e disse que esse é um cuidado que a nossa geração está tomando. Dos nossos avós, pais, até chegar em nós, há um papel a se cumprir. Eles estavam replicando tudo aquilo que vivenciaram e quando a gente vai pegando historicamente, cada geração também reduziu um pouquinho dos danos, né? Então, dos nossos avós, por exemplo, eles estavam preocupados com o quê? Com a taxa de mortalidade infantil, que era altíssima, então era manter as crianças vivas. A dos nossos pais estava preocupado com o financeiro, porque não tiveram acesso à educação, a muitas coisas, e queriam prover o financeiro. E a nossa hoje tem um pouquinho mais o olhar para a saúde mental e emocional dessas crianças, porque a gente está sofrendo essas consequências, né, de tudo que veio transgeracionalmente, mas também com uma grande oportunidade de ter acesso a mais informações que outras gerações não tiveram. Uma publicação da CNN em julho de 2025, que observou o estudo Depressão, Ansiedade e Estresse Perinatais, Paternos e Desenvolvimento Infantil, uma revisão sistemática e meta-análise da revista JAMA Pediatrics, mostrou que a angústia mental dos pais está levemente associada a um desenvolvimento infantil abaixo do ideal, incluindo desenvolvimento cognitivo, socioemocional da linguagem e físico. Além disso, a Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 8% das crianças e 15% dos adolescentes mundialmente apresentam transtornos mentais, muitos sem acesso a algum atendimento. Esse panorama coloca em evidência a necessidade de intervenções que alcancem tanto a criança quanto os seus cuidadores. Os dados e estudos mostram que a educação não começa apenas na escola ou nas orientações diretas, mas na forma como os adultos se relacionam com o próprio mundo interno. Logo, o autoconhecimento pode ser de grande ajuda quando pensamos em olhar para nós mesmos. Na verdade, só há essa transformação com autoconhecimento. E é um caminho difícil e dolorido, né? A gente vem, assim, de uma sociedade estrutural, não é casos esporádicos de famílias que são violentas. É que a gente não aprendeu a nomear muitas violências que hoje a gente tolera e aceita e normaliza. Inclusive relativiza, né? Comportamentos que a gente aceita com crianças e não aceita com outro adulto, né? Por exemplo, chantagens emocionais, enfim, manipulação a gente não aceita de um adulto, mas a gente faz isso com as nossas crianças. E aí, como que eu não repasso se eu não conheço também a minha história, se eu não conheço os meus gatilhos, se eu não pratico o meu autocuidado, eu vou repassar de alguma forma tudo isso que é estrutural da sociedade, está muito impregnado dentro da gente, né? Então, mesmo quem acha, eu tive uma infância muito feliz, talvez a nossa percepção seja de que foi feliz porque muita coisa não foi nomeada pra gente também. Então, é necessário buscar, sim, esses caminhos, né? Quando eu comecei a estudar, eu achei que seria muito mais sobre ela, sobre compreender ela. E eu percebi que é muito mais sobre se compreender. E essa é a minha maior batalha hoje, porque é um caminho dolorido, a gente não ficar nesse lugar de congelamento, entender que as outras gerações anteriores à nossa não tiveram acesso a esse tipo de informação. Pensando nisso, o autoconhecimento não significa ausência de falhas, mas a capacidade de reconhecer padrões emocionais e buscar apoio quando necessário. Pais e educadores que compreendem os seus próprios limites e dores tendem a criar ambientes mais seguros, empáticos e coerentes, condições fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças.
Investir na saúde mental e no bem-estar dos cuidadores, portanto, não é apenas um ato de autocuidado, mas uma estratégia concreta para fortalecer o futuro emocional e educacional das próximas gerações. A própria educadora percebeu essa necessidade quando estava educando a sua filha. Então, quando eu descobri que ia ser mãe, eu resolvi estudar mais a fundo para fazer diferente. Enfim, não repassar meus próprios traumas para ela. E aí, quando eu me deparei com o estudo, eu vi que poderia se tornar profissão, né? No sentido de realmente levar isso como missão para auxiliar outras famílias. Encontrar um equilíbrio entre trabalho, afeto e presença é um dos maiores desafios da vida moderna. Esse equilíbrio muitas vezes depende das condições sociais e econômicas em que cada família está inserida. Há quem consiga flexibilizar horários e ajustar a rotina para estar mais perto dos filhos, mas essa não é uma realidade acessível para todos. Há momentos em que o convívio se torna desconfortável quando as demandas infantis tocam em feridas e gatilhos internos dos adultos. E é comum buscar pequenas válvulas de escape, como se ocupar com tarefas para não lidar com esse desconforto. Reconhecer esse movimento é parte importante do processo. Perceber quando se está no automático ajuda a retomar o foco no que realmente importa. Cuidar de uma criança começa inevitavelmente por cuidar de si. Afinal, quando o pai ou uma criança se conhece, entende melhor as suas reações diante das demandas do filho e aprende a agir com mais consciência, em vez de apenas refletir padrões herdados. Esse movimento interno cria espaço para relações mais saudáveis e uma educação menos baseada em impulsos e mais pautada na escuta e na empatia.